Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, tá chegando a hora, daqui a pouco tem Flamengo Universidade Católica no Maracanã, reencontro depois de um mês com a nação rubro-negra, mas a gente tem aí lista de relacionados, notícia ruim novamente, pois é, jogador do Flamengo lesionado, problema muscular de novo, a gente tem jogador saindo também no departamento médico. Tem dois, né, saindo do departamento médico, mas tem notícia ruim para vocês também. Então a gente chegando aqui com outras notícias boas e muita especulação envolvendo provável saída de Paulo Souza, chegada de treinador, Jorge Jesus, Cuca, mais especulação de que empresário estaria negociando com o treinador. A gente chega aqui trazendo tudo para você, então já chega subindo esse like aí. Já sobe esse like maroto, porque aqui tem muita informação nesse pré-jogo para vocês, com lista de relacionados, tudo que tem direito aqui para você. Já chega também se inscrevendo aqui no canal Paparazzo Rubro Negro, seguindo as nossas páginas, né, fazendo tudo que tem direito, compartilhando na sua página pessoal. É muito importante, você ajuda no nosso engajamento, tá? Aciona também a notificação para você receber todos os nossos vídeos, né? A gente está sempre aqui trazendo muita notícia do Flamengo para vocês. Bem, vamos lá. A notícia que a gente trouxe junto com a nossa repórter Isabelle Costa é que o Gustavo Henrique segue se recuperando e realizou trabalhos com bola, separado do grupo no Ninho do Urubu. O zagueiro ainda não foi integrado ao elenco e o jogador está fora desde 9 de abril, quando sentiu no aquecimento do jogo contra o Atlético Goianiense. Que loucura que é isso, gente. Que loucura que a gente está vivendo. A outra situação de provável retorno. Após uma semana no departamento médico, Diego Alves foi a campo na manhã desta terça-feira para realizar algumas atividades com o fisioterapeuta do clube. O jogador está tratando uma pubalgia e segue fora dos gramados, pelo menos nesse momento. E aí a gente pode ter, né, o Diego Alves se recuperando até o final de semana. Acho que é difícil para o jogo de sábado, mas a possibilidade existe. Trazer para vocês aqui também a notícia com relação ao Davi Luiz, né, cara? Essa daí pegou todo mundo aí de surpresa e a gente fica muito chateado com isso. Ele saiu no segundo tempo, né, aos 15 minutos do segundo tempo do último jogo, e a gente não esperava que pudesse ser nada grave. Pois é, foi muscular, galera. Mais um lesionado com problema muscular no Flamengo. No último jogo, ele sentiu dores na panturrilha direita. Exame constatou uma lesão grau 1, né? Não é tão grave assim, mas é grau 1 na região. Ele iniciou o tratamento. Como é lesão grau 1, o retorno do zagueiro deve acontecer em até 15 dias. Que loucura, que loucura. A gente também tem uma outra informação importante para passar para vocês, que é justamente sobre a questão de treinador. A gente só queria passar para vocês antes, né, trazer aqui uma exclusiva, uma entrevista exclusiva que eu fiz por telefone com o Cacau Cota, que é o diretor de Relações Externas do Flamengo. Ele fala justamente sobre a questão que o Mauro César Pereira tinha publicado. Ele colocou o seguinte: entrei em contato com a Comebol e a mesma afirma que não proíbe, tampouco proibiu especificamente para Flamengo e Universidade Católica que torcedores utilizem instrumentos. Liguei para o BEP, PMRJ, e questionei a respeito. Me disseram que haverá uma reunião a respeito. Quem proibiu? Perguntou Mauro César. Instrumentos liberados, informa Cacau Cota, mas segue a pergunta: se a Comebol não proibiu, quem o fez? Com que interesse? De onde saiu isso? Que fique para o futuro. Atenção, torcidas de todo o país. A Comebol afirma que não proíbe material das organizadas em seus jogos, tá? Aí o Cacau Cota vai dar essa entrevista agora. Olha, ó, que vocês vão acompanhar agora aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Então, Cacau, o que aconteceu aí que a gente teve essa publicação do Mauro César aí e tal? Não teve complicação. Ele pegou uma parte da informação que obteve e deu natural. Ontem teve a reunião de segurança. Hoje tem a reunião de jogo, que é a reunião que define tudo, é de hoje, a mais importante. Muitas pessoas não sabem aí que definiu do uniforme, são várias coisas que são definidas na reunião de jogo. E algumas proibições ou problemas externos, assim, são resolvidos nessa reunião de jogo. O que aconteceu? O delegado do jogo ontem, da Comebol, seu Mário, que é a autoridade máxima no jogo, vetou o uso de instrumentos. Só que isso não está no regulamento. A gente foi acima
dele e argumentou. Hoje ele mudou o pensamento dele. O BEP nada mais fez do que seguir a orientação dele e comunicar às organizadas. Hoje já comunicamos ao BEP, às organizadas, está tudo ok, está na ata de reunião, está tudo liberado. É isso. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Um trabalho em conjunto do pessoal do Maracanã, que conversou com o BEP, Severiano e Soraya, Gabriel Skinner, e eu, pela relação externa. Bom relacionamento do Flamengo nas instituições serve para isso, para reverter coisas que não são justas. E defender sempre a instituição Flamengo, é isso. Seja ela torcida, o que for. Tudo faz parte da instituição, uma nação só, uma torcida só. Então, não partiu lá de cima na Comebol. Partiu do delegado. Não, depois... o delegado do jogo, ele tem essa autonomia. Ele é o delegado do jogo, ele é a autoridade máxima da partida. É isso. Pô, obrigado. Ele pode proibir. Ele pode proibir. Ele fez, só que não está no regulamento. E nosso argumento foi que é exatamente o que eu venho falando. Na Argentina pode, no Chile pode, como é que aqui não vai poder? E em resposta a essa entrevista, né? Na verdade, a essa informação que o Cacau acabou publicando também no Twitter, o Mauro César Pereira respondeu: se a Comebol não veta e o regulamento não trata de proibição a instrumentos, é absurdo que o delegado do jogo tenha esse poder. Pior ainda é inicialmente vermos a PM acatando a sugestão. E o Flamengo inicialmente não aceitou, depois que as organizadas se manifestaram, houve reação. O Cacau Cota nos explicou que não, que o Flamengo já se movimenta sempre que acontece alguma coisa. Não foi porque as organizadas, as torcidas reclamaram. Assim que foi avisado do que estava acontecendo, ele já me avisou que na mesma hora já foi resolver. E por isso que foi tão rápido. Não foi porque só depois que reclamaram. Não. Quando reclamaram, ele já estava resolvendo. Foi essa a nova, né? A nova informação que ele deu, né? Após o Mauro César tuitar isso aí, ele nos passou que já estavam resolvendo essa situação. Bem, a gente agora vai falar sobre a questão de treinador, para depois a gente trazer a notícia do Arturo Vidal, né? Pois é, Arturo Vidal, e aí a gente traz lista de relacionados, provável time do Flamengo. Olha só, saiu, né, primeiramente no Twitter, né, a Júlia Malak postou no Twitter com relação à questão do Jorge Jesus. Olha o que ela publicou. Apesar do tuitaço e de toda a movimentação da torcida pela volta de Jorge Jesus, a diretoria do Flamengo tranquilizou Paulo Souza sobre sua permanência e afirmou que enquanto eles estiverem na gestão, Jesus não será o técnico. E apesar da movimentação então da torcida, né, eles teriam passado isso para Júlia Malak. Em contrapartida, a gente teve o jornal turco, né, o Fotomak, ele publicando que as últimas notícias para o Fenerbahçe, Jorge Jesus, aquele representante do Flamengo, o Juliano Bertolucci, inicia negociações. Aí o central do Fla traduziu e publicou: o empresário Juliano Bertolucci, maior parceiro do Flamengo no mercado de futebol, recebeu autorização da diretoria para sentar-se na mesa de negociação com Jorge Jesus. Eu procurei fontes ligadas à diretoria do Flamengo que negaram veementemente qualquer situação, né, como isso aí não existe, não tem nada acontecendo com relação a isso, de darem autorização para alguém negociar com Jorge Jesus. E segue sendo a informação da Júlia Malak, a gente tem nesse momento também, tá? Então a mesma informação da Júlia é a informação que a gente tem aqui, tá? Que a questão do tuitaço não teria, né, mexido com a cabeça do presidente Rodolfo Landim, e os torcedores do Flamengo, então, ficam muito chateados com isso, né, porque estão fazendo uma campanha, uma pressão danada, e isso não teria surtido efeito. Aí a gente tem o Caê Mota também fazendo uma publicação. Na verdade, ele falou no Seleção, né? E já começou, como dito, né, no Seleção, e já começou a reverberar por aqui, sem detalhamento. A cláusula de rescisão entre Flamengo e Paulo Souza prevê o pagamento até o fim do primeiro ano de contrato e a partir de 2023 não há multa. Assim, a cada mês que se passa, a multa fica mais barata. Como estamos em maio, são 8 meses de salário até o fim de 2022, o que daria 8,8 milhões a cada mês que se passa. Obviamente, este valor é reduzido. A informação foi dada no programa a nível de esclarecimento de um valor dito errado, apenas
por esse motivo, né? Porque o jornal O Globo e Extra tinha trazido que a multa era de 6 milhões de reais, muita gente falava 20 milhões, o Extra e o Globo deu 6, o valor que o Caemota traz atualizado de 8,8 milhões, claro que vai caindo a cada mês. Para vocês terem uma noção, fechando esse mês de maio, que a gente já está na metade, tá? Só para vocês terem uma ideia, olha só, vou passar para vocês aqui. Menos 8,8. O valor cai para 7,7 milhões, tá? 7,7 milhões, esse é o valor de reais, tá? Valor de reais, 7,7 milhões se o Flamengo mandar ele embora no início de junho. Dito isso, Paulo Souza segue muito pressionado no Flamengo. Olha o Caê falando aí, tá? Muito pressionado no Flamengo, por mais que internamente a diretoria reforce o discurso de apoio e paciência, nenhum dirigente foi a público respaldar o trabalho do treinador, que se sente exposto diante de toda essa situação. A situação é tensa, tá? Situação tensa, segundo o Caemota, tá? Então, o Caê aí trazendo a informação de que não tem essa de paciência, apoio, que o próprio Paulo Souza sabe que a batata dele tá quente e se sente exposto. Como o Domi, né, também se sentiu um tempo atrás, né? Vocês se lembram disso? Pois é, o Domi até deu entrevista depois falando sobre isso, né, que no Flamengo as próprias pessoas criavam certas situações e tudo mais. Passar para vocês aqui também com relação ao jogo dessa noite, esse jogo decisivo para o futuro do Paulo Souza, que está se sentindo exposto no Flamengo. SBT deixa Boca, Corinthians de lado e transmitirá Flamengo para quase todo o Brasil. O Flamengo ganhou força, o SBT estava dando mais valor aos jogos do Corinthians na Libertadores, mas o Flamengo, que pode se classificar hoje, ganhou mais força. Então é o jogo do Flamengo que vai estar sendo exibido para a maior quantidade de praças aí, né? Parabéns ao Flamengo, né? A torcida, a nação que conquista na marra, né, SBT? Na marra! E aí eu vou passar para vocês também com relação à questão do Rica Perrone publicou aqui a média de público do Brasileirão 2022. Flamengo que tem a média de 59.888, 60 mil, né? 60 mil em 3 jogos de média. Ceará, 36.361, quase a metade, né? Em 3 jogos. O Corinthians, 33.539 em 2 jogos. Botafogo, 31.749 em 3 jogos. Isso a gente está falando de jogos em casa, tá? Palmeiras, 28.993 em 4 jogos. São jogos como mandante. São Paulo, 28.287 em 3 jogos. O Flamengo é monstruoso. Ele tem o dobro de todas as outras equipes. O dobro, praticamente, de todas as outras equipes. É surreal o nosso Mengão. Bem, agora eu vou passar para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês essa parada que rolou aí, ó. Vocês estão vendo aí a postagem, né, que eu fiz do Arturo Vidal, do Donelete, do designer Donelete, do Arturo Vidal chegando no Flamengo. Arturo Vidal curte a chegada dele no Flamengo. Olha aí, ele chegando de agasalho, com a maletinha, e aí o Arturo Vidal foi na nossa postagem e na do Donelete também e curtiu, cara. Ele curtiu a postagem, tá acompanhando tudo do Mengão aí, inclusive a gente, acompanhando de perto. A gente fica muito feliz de ver o Arturo Vidal aí, né, curtindo o post, o que mostra que ele tá ligado em tudo do Flamengo e que quer vir, com certeza. Curtiu a postagem dele chegando, é sinal que ele quer vir pro Mengão, né? Mais uma prova que ele quer vir pro Mengão, e ele que tá diariamente interagindo com tudo do Flamengo aí, né? Arturo Vidal. E aí, o que você acha? Uma boa Arturo Vidal no Mengão? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários da galera. O que a galera falou sobre essa postagem. Olha só, o Donelete até quem fez o post, né? Passa nada pelo meu volante, galera aplaudindo muito, pessoal me zoando que eu tava sem camisa. Tony Ramos, o King Sweet, infelizmente a diretoria insiste em Thiago Mendes, o Jason Almeida já descurtiu, pô. Aí não adianta, meu filho, não adianta. Se curtiu e depois descurtiu, não adianta. Vou até dar uma olhada aqui. Ele pode ter descurtido mesmo, porque quando ele viu que o negócio começou a
Olha só, vamos lá. Arturo, nada, descurtiu nada. Tá querendo deixar a gente chateado, descurtiu nada, tá curtidaço lá, pô. Qual é? Sai fora, meu compadre, sai fora. É isso, galera, eu vou passar para vocês aqui agora a lista de relacionados do Mengão e a gente vai trazer os prováveis times, né? Andreas Pereira, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Bruno de Arrascaeta, Diego Ribas, Everton Ribeiro, Gabigol, Hugo Souza, Isla, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marcos Paulo, Marinho, Matheus Cunha, Mateuzinho, Pablo, Pedro, Rodrigo Caio, Rodinei, Thiago Maia, Vitor Hugo e William Arão. A gente então aqui colocou o provável time do Flamengo, lembrando que o jogo é às 21h30 no Maracanã, né, horário de Brasília, transmissão do SBT e da Comebol TV, tá? Árbitros, o principal John Ospina, né, o assistente 1 Dionísio Ruiz e o assistente 2 Richard Ortiz, né? O Richard Ortiz é o assistente 2, então não tem VAR, a gente sabe que nessa fase não tem VAR e todos os árbitros, os 3 árbitros são da Colômbia. Provável escalação do Flamengo, Hugo, Mateuzinho, Pablo, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Lembrando que o Isla pode jogar no lugar do Mateuzinho. Aí provável meio de campo, William Arão, João Gomes, Arrascaeta e Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Esse é o provável time do Flamengo, tá? Pendurados nós temos João Gomes, William Arão e Thiago Maia. Desfalques, nós temos o goleiro Santos, Fabrício Bruno, Matheus França, Gustavo Henrique, Davi Luiz, Diego Alves, Vitinho e Felipe Luiz. Provável escalação do Universidade Católica, que tem nomes complicadíssimos, então eu já digo que eu vou errar algum nome que vai ser difícil. Astudilho, Astaburuaga, Neruen Paz, Parou, Fuenzalida, Saavedra, Felipe Gutierrez e Cuevas, Valência e Fernando Zampedri, tá? Então pendurados está o Zampedri, desfalques Fabian Orellana, né? Muito bom jogador, e o Ariel Holan, né? Então são os jogadores desfalcados aqui, estão desfalcando o time, né? E o pendurado que eu falei, o Zampedri. Então todas as informações do jogo aí, né? Com provável time, relacionados, lembrando que o Flamengo divulga 1 hora antes da partida, por volta das 8h30. A gente vai estar nas nossas redes trazendo aí a escalação oficial do Flamengo. Já segue a gente lá no Paparazzo Rubro Negro, @Paparazzo Rubro Negro no Instagram e no Twitter, @PaparazzoRN. Muito obrigado, se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Tem aqui o link também dos nossos patrocinadores na descrição das plataformas e também no comentário fixado do YouTube. No YouTube você pode encontrar então aí no chat fixado Outsider Tours, né? E no comentário fixado tem o Betzord, Futzord, nosso desconto aí de 90%. Tem o desconto também para você nas lojas oficiais do Flamengo, online apenas, 5% com o cupom PAPA. Cupom PAPA te dá 5% no seu produto oficial do Mengão nas lojas oficiais online. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo e meu placar para mais tarde, mesmo com crise, com tudo, 2-0 Flamengo, e não é motivo também para elogiar muito não, porque tá jogando em casa, casa cheia, e o Flamengo não tem mais do que a obrigação de ganhar esse jogo. Valeu, galera, aquele abraço, fui!